Questão número 3 diz que o custo C de produção de X litros de certa substância é dado por uma função afim de X, com X maior que ou igual a zero, cujo gráfico está representado abaixo. Vamos analisar primeiro. Por que X maior ou igual a zero? Porque se X são os litros de uma determinada substância, não tem como eu produzir quantidade negativa, não tem como eu produzir menos 1 litro, nem menos 5 litros. Então, ou eu produzo alguma coisa, ou não produzo nada, minha produção é zero. Questão da diz, nessas condições, o custo de R$700 corresponde à produção de quantos litros? Bom, você pode observar aqui que ele já está te dando que o seu X são os litros, ou seja, os litros é a nossa variável independente e o custo é a nossa variável Y, que é a variável dependente, ou seja, o custo vai depender de quantos litros eu vou produzir. Então, a minha função custo de X, ela vai ser uma função do tipo, ela é uma função afim, ela é do tipo AX mais B. Para eu montar esta função afim, eu tenho que seguir todos aqueles passos que já foi tratado em aula. Primeira coisa é encontrar dois pares de ponto. Eu tenho aqui o meu primeiro ponto, que é lembrando que no plano cartesiano os pontos são x e y. Qual que é a coordenada x desse ponto? Coordenada x desse ponto, como ele está sobre o eixo x, ela é 0. E para y ela é 400. O próximo ponto é esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. Esse ponto B tem coordenadas 8 para x e 520 para y. Agora eu vou calcular nosso parâmetro A, que vocês lembram que a gente fazia y do ponto B menos y do ponto A dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Substituindo os valores aqui, nós temos que 520 y do ponto B, 400 y do ponto A, 8x do ponto B, 0 é o x do ponto A. Fazendo as contas, temos que 120 por 8, que dá 15, ou seja, o nosso parâmetro A vale 15. Parâmetro B, a gente calcula pela expressão y do ponto A menos o parâmetro A que eu calculei vezes o x do ponto A. Por que eu usei esse ponto? Eu usei esse ponto porque eu sei que o x do ponto A é 0, como está aqui, então facilita a nossa vida. Então, o B vai ser y do ponto A. Quanto que vale o y do ponto A? 400 menos 15, porque 15 é o valor do nosso parâmetro A, vezes o x do ponto A. Quanto que vale o x do ponto A? Vale 0. 15 vezes 0, 0. Nosso B é 400. Fazendo jus àquilo que a gente falou, que o parâmetro B é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Esse é o nosso eixo Y. Onde que a reta está cortando o eixo Y? Onde que a nossa função afim corta o eixo Y? Corta no 400. Então, nosso parâmetro B é 400. Nossa função afim fica custo para produzir x litros vai ser igual a 15 vezes x mais 400. Observe que eu somente substituí, olha, o parâmetro A eu coloquei 15 no lugar dele, no lugar do parâmetro B, coloquei o 400. A questão pergunta: o custo de R$700 corresponde a quantos litros? O custo de R$700 corresponde a quantos litros? Então ele quer saber
igual ao valor do x quando o seu y for 700. Fazendo algumas continhas aqui, se esse 400 está positivo, passa para cá, fica negativo. 700 menos o 400 igual a 15x. 700 menos o 400 dá 300 igual a 15x. Se o 15 está multiplicando desse lado, ele vai para lá dividindo. Então, nós temos 300 dividido por 15. 30 dividido por 15 é 2, com o zero, 20. Ou seja, o custo de R$700 corresponde à produção de 20 litros da determinada substância.